Bom, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ser contra mudar meta de inflação e falou que está disposto a conversar com Lula e com o Congresso sobre os juros no país. Acompanhe com Vitor Hugo Salina. O Conselho Monetário Nacional, órgão presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e formado também pelo secretário da Fazenda e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reúne na quinta-feira, pressionado por parte do governo para elevar a meta de inflação deste ano de 3,25% para 3,5%. O assunto será tema de reunião nesta manhã entre Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, negou que tenha proposto um aumento de meta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou a integrantes da equipe econômica. Em nenhum momento, a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença. A gente acredita que se a gente faça uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Porque hoje, e aliás, esse é um tema que vale a pena desenvolver um pouco, porque tem muita divergência entre economistas sobre algumas coisas. Mas tem um grupo de economistas que acredita muito no sistema de metas que está um pouco dividido. Tem um grupo de pessoas que diz, olha, essa meta é muito baixa mesmo, a inflação basal americana subiu muito, então a gente precisa entender que ficou muito difícil atingir essa meta porque a meta foi feita num cenário onde a inflação mundial era baixa, você acreditava que a pandemia ia gerar deflação, então tem um grupo de economistas que pensam assim. E tem um outro grupo de economistas que dizem, não, olha só, se você aumenta a meta num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Então você não só não vai ganhar flexibilidade, como vai perder. Hoje eu me situo nesse segundo grupo. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. Campos Neto alertou ainda que eventual revisão da meta teria efeitos negativos. Eu tenho conversado com o ministro Haddad, acho que tem um esforço na parte fiscal grande. Uma conversa muito boa com a ministra Simone Tebet. Ela está muito empolgada com o tema de avançar com a reforma tributária. Então, acho que à medida que os agentes econômicos entendam que a gente vai avançar com as reformas, a gente vai abrir espaço em algum momento para ter uma situação igual de dezembro. Pode ser até que a gente tenha uma situação melhor. Agora, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento desses passos no dia a dia. Porque, de novo, o Banco Central quer fazer o melhor possível, ter os juros mais baixos possível, ter o crescimento mais sustentável possível. Mas a gente entende que é muito importante preservar esse ganho da inflação sob controle. Só para esclarecer. Questionado sobre as repetidas críticas de Lula à manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano, o presidente do Banco Central reafirmou a independência da autoridade monetária e prometeu atuar para aproximar o órgão do Planalto. O Banco Central precisa trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora. Esse é um ganho institucional que eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar como um grande pilar entre as instituições em termos de avanço do arcabouço constitucional como um todo. Na entrevista, o presidente do Banco Central disse que vai até o Congresso quantas vezes forem necessárias para explicar as decisões da instituição a respeito da taxa de juros. Nesta segunda-feira, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores aprovou uma orientação para que Roberto Campos Neto seja chamado para detalhar a política monetária do órgão. Campos Neto afirmou ser positivo o debate sobre os juros no Brasil. É importante falar sobre o tema de juros. O juro real no Brasil é alto? É alto. Mas eu acho que é importante... E essa é uma questão legítima para a sociedade. Então, assim, eu estou disposto a explicar quantas vezes for necessário. Uma coisa que eu tenho dito muito e que eu acho que aí é importante a gente pensar é o seguinte: existe uma certa confusão
entre Selic e juros, né? Então, o que acontece? Isso é importante as pessoas entenderem. Hoje, quando a gente pensa em termos de economia, a gente tem 24% do crédito que gira indexado a Selic, ou seja, que ele está ligado a Selic, mas tem 76% do crédito que não está na Selic. Ele está nos juros além da Selic. Então, a Selic é um juros que o Banco Central fixa de um dia, e de um dia para frente, o juros é determinado pelas pessoas e empresas que emprestam dinheiro para o governo. Mais cedo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, usou o evento de celebração dos 43 anos do partido, com a presença de Lula, para reforçar a ofensiva do governo ao Banco Central e ao patamar dos juros no país. Está na hora de enfrentarmos esse discurso do mercadocrata, dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual o risco? De não pagar a dívida? Mentira! Nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB. Ainda temos as reservas internacionais deixadas pelo PT. Eles mentem. E o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora com a mentira, impondo um arroxo de juros elevados ao Brasil. Isso tem que mudar. Gleisi ainda fez duras críticas ao mercado e ainda disse que não há acomodação possível entre os interesses do partido e dos investidores, diante de 33 milhões de brasileiras e brasileiros que passam fome.